revolução. Uma palavra que nasceu no céu, mas que explodiu na terra. No início, ela descrevia o movimento dos astros, mas logo foi sequestrada pela história para definir os momentos em que a humanidade quebrou correntes, derrubou tronos e reinventou o mundo. Da Inglaterra, onde o parlamento cortou as asas de um rei, à América, onde colonos ousaram desafiar um império. Até a França, onde o povo guilhotinou uma era inteira em nome da liberdade. E não podemos esquecer o Haiti, onde escravizados viraram heróis e escreveram sua própria independência. Este é o poder das revoluções. Elas não mudam só governos, mudam mentalidades. E hoje você vai descobrir como essas revoluções abalaram o planeta e moldaram o mundo em que vivemos. Portanto, vamos aos fatos. Mas o que significa a palavra revolução? Desde a Idade Média, o termo revolução foi empregado para descrever o movimento cíclico dos corpos celestes ao redor da Terra. Posteriormente, no século XVI, com Copérnico e a publicação de Sobre as Revoluções dos Orbes Celestes, passou a referir-se ao movimento da Terra ao redor do Sol. Nesse momento, o termo revolução havia ingressado no vocabulário político com seu significado astronômico. O retorno de um planeta ao ponto de partida, incorporando a perspectiva cíclica da história que o Renascimento havia recebido do mundo clássico. A palavra revolução começou a adquirir um significado político mais abrangente no final do século XVI. A partir de meados do século XVII, durante os conflitos entre o parlamento e a coroa inglesa, o termo passou a representar não apenas um retorno à ordem anterior, mas também um movimento irreversível, impulsionado por mudanças sociais. Desse modo, em 1794, um catecismo revolucionário publicado em Paris estabelecia: o que é uma revolução? E respondia: é a revolta do povo contra seus opressores, uma transformação radical que rompe com a escravidão e dá início à liberdade. Foi com esse contexto que a palavra revolução foi aplicada a todas as mudanças radicais no âmbito político e social que ocorreram ao redor do mundo. Embora não haja uma lista definitiva, algumas revoluções são amplamente reconhecidas como tendo influenciado a formação do mundo moderno. Essas revoluções mudaram profundamente a relação entre governantes e governados, trazendo conceitos como soberania popular, nação e direitos individuais. Agora, vem cá comigo. Vamos ver quais as revoluções que abalaram o mundo. A Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra em 1688 e 1689, foi, ao mesmo tempo, uma transição política quase pacífica e um marco decisivo para a afirmação da burguesia. O conflito surgiu no reinado de James II, que governava de forma autoritária e contrariava o parlamento, dominado por protestantes. A burguesia, fortalecida pelo comércio, pelas manufaturas e pela expansão colonial, via no absolutismo um obstáculo ao seu crescimento. A aliança entre o parlamento e Guilherme de Orange, príncipe protestante dos Países Baixos, permitiu a deposição de James II, sem resistência significativa. Em 1689, Guilherme III e Maria II aceitaram o trono sob a condição de respeitar o Bill of Rights, que limitava o poder real e ampliava a autoridade parlamentar. Com isso, a monarquia deixou de ser absolutista e passou a se submeter à lei. Esse novo arranjo criou condições favoráveis à livre iniciativa, ao comércio marítimo, à expansão colonial e ao fortalecimento do capitalismo inglês.
Apesar de chamada gloriosa pela ausência de grandes batalhas, a Revolução foi sobretudo gloriosa para a burguesia, que conquistou a base política para ampliar sua influência e transformar a Inglaterra em uma potência capitalista. A Revolução Americana, entre 1775 e 1783, resultou na independência das 13 colônias da América do Norte em relação à Inglaterra. Na época, os Estados Unidos eram apenas uma porção de terras a leste, tendo se expandido depois para o oeste, onde encontrou o Oceano Pacífico. As colônias, que eram economicamente dinâmicas e desfrutavam de uma certa autonomia, consideravam as medidas impostas pela metrópole como obstáculos ao seu progresso. Após a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra elevou os impostos por meio de legislações como a Lei do Açúcar, 1764, a Lei do Selo, 1765, e o Tea Act, 1773, sem oferecer representação política aos colonos, o que gerou o lema "sem taxação, sem representação". A crise se agravou com manifestações como a Festa do Chá de Boston, em 1773, e em 1775 tiveram início os confrontos armados. No ano seguinte, a Declaração da Independência, escrita por Thomas Jefferson, oficializou a separação, apoiando os princípios iluministas de liberdade e igualdade, embora as colônias do Sul mantivessem escravizados. A guerra foi desafiadora, porém o suporte da França foi crucial para a vitória dos colonos. Essa foi a primeira revolução colonial bem-sucedida da era moderna e serviu de inspiração para a Revolução Francesa e as independências na América Latina. Revolução Francesa. Essa talvez seja a mais famosa revolução política da história, por ter sido uma das mais emblemáticas. Iniciada em 1789, ela transformou profundamente a França e influenciou o mundo. O país enfrentava uma profunda crise econômica e social. Estava endividado após guerras, como a da independência americana, e sofria com más colheitas que elevavam o preço dos alimentos. A sociedade era dividida em 3 estados: clero e nobreza, privilegiados e isentos de impostos, e o terceiro estado, composto pela burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses que sustentavam a maior parte da carga tributária. Inspirada pelo iluminismo e pelos exemplos da Revolução Gloriosa e Americana, a burguesia questionou o absolutismo. Em 1789, diante da crise, Luís XVI convocou os Estados Gerais, mas o terceiro estado se rebelou e proclamou uma Assembleia Nacional, dando início à Revolução. Entre 1789 e 1799, ocorreram a queda da Bastilha, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a abolição dos privilégios feudais e a execução de Luís XVI e Maria Antonieta na famosa guilhotina. Agora, uma curiosidade sobre a guilhotina. O Dr. Joseph Ignace Guillotin não inventou a guilhotina, mas propôs seu uso por considerar um método de execução mais rápido e humano, e principalmente por ser igual para todos, do camponês ao rei, simbolizando o fim dos privilégios. O período do terror, entre 1793 e 94, foi a fase mais radical e sangrenta da Revolução Francesa. Liderado por Robespierre e o Comitê de Salvação Pública, o seu objetivo era eliminar todos os inimigos da Revolução, dentro e fora do país. Através de leis draconianas e do Tribunal Revolucionário, milhares de pessoas foram julgadas sumariamente e guilhotinadas, incluindo quaisquer opositores, fossem eles monarquistas ou revolucionários, considerados desleais. O terror só terminou com a execução do próprio Robespierre, que se tornou vítima do regime que ele havia criado. O processo revolucionário durou até o golpe de Napoleão Bonaparte, em 1799. Embora tivesse caráter popular, a burguesia liderou as mudanças institucionais, derrubou o absolutismo, conquistou igualdade jurídica, garantiu a propriedade privada e abriu caminho para o capitalismo.
Seus efeitos ultrapassaram a França, espalhando os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade pela Europa e inspirando movimentos de independência em outras regiões. A Revolução Haitiana ocorreu em 1791 e 1804 e foi a primeira revolta bem-sucedida de escravizados na história moderna. A colônia francesa de São Domingos, atual Haiti, extremamente rica na produção de açúcar e café, sustentava-se em um sistema brutal de escravidão. Inspirados pelas ideias da Revolução Francesa e motivados pela opressão racial e pelas condições desumanas, os escravizados iniciaram levantes em 1791. Lideranças como Toussaint Louverture organizaram tropas e estratégias que derrotaram as forças coloniais francesas, além de invasores espanhóis e britânicos. Em 1804, a colônia conquistou a independência, tornando-se a primeira república negra livre e a segunda independente das Américas. A revolução teve caráter popular, envolvendo escravizados e ex-escravizados, mas também refletiu interesses da burguesia local em busca de autonomia econômica e política. Além de abolir a escravidão, a Revolução Haitiana abalou as estruturas coloniais e escravocratas do Atlântico e inspirou outros movimentos de resistência e independência. E aí, gostou de saber mais sobre as grandes revoluções políticas? Das 4 revoluções que citamos, qual surpreendeu você mais? A gloriosa, a americana, a francesa ou a haitiana? Na sua opinião, qual foi a consequência mais importante dessas revoluções para o mundo de hoje? Deixe nos comentários. E se tiver curiosidade, não deixe de ver o filme Maria Antonieta, Napoleão ou então o musical Hamilton. Quer saber mais sobre as revoluções do século XX? E sobre outras revoluções como as científicas ou industriais? Pede aqui nos comentários. Se você curtiu essa história, claro, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Fatos volta em breve com mais histórias incríveis. Até a próxima. Tchau!